Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o período entre guerras. Como o próprio nome diz, período marcado entre o fim da Primeira Guerra e o início da Segunda. Nesse contexto, nós temos três fatos marcantes que relacionam as guerras e também marcam toda a geopolítica no século XX. Entre esses três, vamos destacar a Revolução Russa, ok? Vamos destacar a crise de 29. E vamos falar um pouquinho também sobre os regimes totalitários. Ok? Então, o período entre guerras ele é marcado por esses três fatos principais: a Revolução Russa, a crise de 29 e os regimes totalitários. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Russa de 1917. Como já vimos, o Império Russo ele entra na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente, sem muito motivo, né? Nesse meio termo, em 1917, no auge da Primeira Guerra Mundial, começa uma grande revolução interna no Império Russo. Camponeses e operários, insatisfeitos com a situação socioeconômica do país e com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, fazem um grande movimento que culmina com a queda do czar Nicolau II e a chegada da população ao poder. Depois de uma guerra civil, em 1917, em 1922, isso aqui é a parte mais importante, cabe dentro da geografia, tá? Lenin, um dos líderes da Revolução, funda a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, primeiro país socialista no mundo. A União Soviética ela vai ser, principalmente pós Segunda Guerra Mundial, sob a liderança de Stalin, a grande protagonista do cenário geopolítico mundial no período de Guerra Fria, De um lado, a União Soviética e os aliados socialistas, do outro lado, os Estados Unidos e os aliados capitalistas. Ok? Crise de 29. Essa é uma crise do sistema capitalista. O que foi essa crise? Foi uma crise de superprodução. Os Estados Unidos estava vivendo o auge do Fordismo, ou seja, a produção em massa. E os principais compradores desses produtos dos Estados Unidos eram a Europa. A gente tem que lembrar que a Europa passou pela Primeira Guerra Mundial. Ou seja, os Estados Unidos produz muito. O seu principal mercado consumidor, que é a Europa, compra pouco, em decorrência da Primeira Guerra Mundial e suas consequências. Automaticamente começou a sobrar produtos. Ao sobrar produtos, você tem que produzir menos. Ao produzir menos, você manda operários embora. Você mandando operários embora, desemprego, menos gente para comprar, ou seja, uma reação cascata econômica, que isso leva à quebra da Bolsa de Nova York,
e, na sequência, né, a quebra do capitalismo mundial. Como que os Estados Unidos saiu disso? Em 1930, o então presidente dos Estados Unidos, Frank Roosevelt, ele adota um projeto chamado New Deal, né? O New Deal ele se baseava na intervenção do Estado na economia. E foi dessa forma, ao longo dos anos de 30, que os Estados Unidos superou a crise de 29. Em relação ao Brasil, a crise de 29 ela teve uma importância muito grande na geopolítica brasileira, né? Tanto econômica quanto política. Né? Economicamente, nesse período, o Brasil era um país agroexportador, principalmente de café. Os principais compradores de café do Brasil, Europa e Estados Unidos. Em crise, deixaram de comprar café do Brasil. Automaticamente, a economia cafeeira, grandes barões de café, foram à falência. Em consequência disso também, a política da oligarquia do café com leite, ela perde força. E aí, em 1930, tem-se o golpe e inicia-se a Era Vargas, né, que vai de 1930 a 1945. Economicamente, Vargas ele adota o governo de Vargas investe no sistema industrial, principalmente em indústria de base, e aquele excedente do café, quem tinha dinheiro do café sobrando, não vou investir em café que agora não está dando, vou investir em indústria, né? Já que a Europa está em crise, os Estados Unidos está em crise, os produtos que eu trazia de lá, eu vou começar a produzir aqui. Então, surge, a partir da iniciativa privada, a indústria de bens de consumo no Brasil, né? Então, a crise de 29, ela leva à falência do país como agroexportador de café, o fim da oligarquia do café com leite, dá início à Era Vargas e o surgimento da indústria no Brasil. Ok? Por fim, vamos falar um pouquinho também dos regimes totalitários. Em meio à crise do capitalismo, em meio às consequências, né, da Primeira Guerra Mundial com a Europa, principalmente com a Alemanha e com a Itália, né, surgem modelos de governo que ficaram conhecidos na história como regimes totalitaristas. Né? Esses regimes eles têm como base 3 características importantes. Primeiro, né, o autoritarismo, totalitarismo, ou seja, o poder concentrado na mão de uma única pessoa, um Estado forte, centralizado, figura de um ditador. Né? Outra característica importante é o nacionalismo, a valorização do nacional. Esse nacionalismo chega a ser exacerbado, ou seja, muito extremo. E uma terceira e última característica importante, né, baseado aos regimes totalitários, é a questão do populismo. Né? A figura do ditador ser uma figura popular e dar ao povo possibilidades, né, que esse povo se apaixone por esse ditador e lute por esse ditador. Okay? Essas características, né, são as 3 características marcantes do regime totalitário, somada a outras como o militarismo, a censura e assim por diante. Os 2 mais famosos regimes totalitários, né, são o nazismo, com Adolf Hitler na Alemanha, maior de todos, e na Itália o fascismo com Benito Mussolini. Mas há outros na Europa, inclusive no Brasil. Né? Na Europa a gente pode citar o franquismo, né? Na Espanha com Francisco Franco, em Portugal, né? Antônio Salazar, aqui no Brasil, né? Plínio Salgado, em 1930,
tenta colocar o integralismo, e de certa forma no Brasil, o governo Vargas, principalmente no Estado Novo, né, de 37 a 45, ele apresenta algumas características dos regimes totalitários, né? Ele fecha todo o Congresso, né? Um Estado forte, centralizado. Ele adota políticas populistas como as leis trabalhistas, trazendo o povo para o seu lado. Ok? Então, é um período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, geograficamente, geopoliticamente, no século XX, tem esses três fatos como principais. Crise de 29, a Revolução Russa, com o surgimento da União Soviética e os regimes totalitários. Valeu!